volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o senhor judeu, pede água a mim que sou samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo de beber, você lhe daria água, eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem um balde e o poço é fundo. O Senhor não tem um balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar essa água? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscar. Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. E Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Estende a mão para cá, ora por mim, vamos lá? Glória a Deus. Irmãos, primeira coisa que eu preciso é que você me faça uma promessa. Você vai fazer? Difícil, né? Sem saber o que eu vou pedir, mas faz uma promessa. Você não vai ficar bravo comigo durante a mensagem? Amém? Olha lá, promessa, hein? Depois não vai falar que eu não avisei. Não vai doer não. Irmãos, e sabe, o que eu amo em tudo que o Senhor tem ministrado sobre o nosso coração é que a gente está ressignificando muita coisa. E uma das coisas hoje que eu acredito que a gente vai sair ressignificado aqui com o coração fervente é sobre adoração. E sabe, a gente tem uma ideia muito distorcida de adoração. Porque se eu perguntar para vocês o que é adoração, muitos de nós vamos dizer o que a gente fez um pouco aqui antes da mensagem. Amém? Amém? E está errado? Não. Isso que nós fizemos aqui também é adoração. Diga comigo, também é adoração. Vamos lá? Isso. Eu gosto que você venha comigo, eu sou carente, né? Então fala, também é adoração. Também é adoração. Mas sabe por que a gente tem confusão num monte de coisa, irmão? Inclusive sobre adoração. É porque a gente não lê a Bíblia. E aí a gente é educado, doutrinado por um monte de coisas. Você quer uma cadeira, filha? Pega ali, Renan, fazendo um favor. A gente é doutrinado por um monte de coisa, a gente é educado por um monte de coisa. O PT educa a gente, o Datena educa a gente, os youtubers educam a gente, um monte de gente educa nós, menos a Bíblia. E inclusive isso acontece no meio das igrejas, irmão. Tem igreja que você vê um monte de coisa e você fala, meu Deus, quando será que vai ser pregado aqui? E aí um mover acontece, o barulho acontece, você fala, tá, e cadê? E cadê? O que mais que tem? E por que eu estou dizendo isso? Às vezes, algumas músicas doutrinam a gente. E a gente precisa tomar cuidado com as músicas, porque nem toda música é louvor, nem toda música é adoração. Amém, igreja? Gente, por que nós precisamos ressignificar a adoração, entender melhor sobre a adoração? Porque quantos de nós não ouvimos dizer assim, você precisa adorar para mover o céu? Quem já ouviu isso?
Eu já ouvi, irmão, já preguei sobre isso. Você já ouviu? Você precisa orar para mover o céu, porque se você adorar, vai mover o céu. E por que a gente ouviu isso? Porque às vezes a gente escuta assim: se tudo está difícil, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Nananana, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove, né? E aí, tem isso aí. E aí tem outra que diz assim: então louve, está sofrendo, louve, está chorando, louve, não importa, louve, 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 seu louvor vai do céu. E a gente fica cantando, e Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Tá, tudo isso é verdade, irmão. Entenda que tudo isso é verdade, mas o problema é que a gente acha que fazendo isso vai mudar tudo lá em casa, vai mudar tudo no ambiente de trabalho, vai mudar a minha vida. Não vai. Não vai, porque isso não é adoração. E às vezes a gente acha que, né? Vamos lá, gente, Deus vai na frente abrindo o caminho, a gente deve dar uma marchadinha, né? E, gente, não vai abrir caminho, não vai abrir porta. Não é isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está comigo aí? Eu pedi para você não ficar bravo. Aí por que a gente fala? Não, mas Paulo e Silas adoraram e as cadeias quebraram. É verdade, mas olha a vida de Paulo e Silas lá atrás. Eles não estavam cantando para as cadeias quebrarem. As cadeias quebrarem quebrou porque era fruto de uma vida de adoração e não por causa de uma música que eles cantavam. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? E aí, irmãos, então Paulo e Silas, o fato das cadeias caírem, das correntes arrebentarem, não é porque eles estavam cantando. Então a gente acha que se a gente vir para o culto, se a gente cantar umas músicas, se a gente declarar nas músicas que Deus vai abrir o caminho, amanhã nem pagar conta eu vou precisar, porque Deus vai pôr dinheiro na conta. Quem já ouviu isso aí, da glória a Deus? Eu já ouvi também, irmão. Estou falando porque eu já ouvi. Pedi para vocês não ficarem bravos. Mas Davi, pastor, Davi cantava, Davi tocava harpa. Para Davi tocar harpa, os músicos, ele estudou e aprendeu a tocar harpa. Tá? Primeiro, ele estudou e aprendeu a tocar harpa. Eu pedi para vocês não ficarem bravos. Mas ele tinha uma vida de adoração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta Natan repreende ele do pecado, ele não pede para Deus tirar o trono, tirar a riqueza, tirar o poder. Ele fala para Deus: não retire de mim o teu espírito, porque o espírito dele era um espírito adorador. Quem está entendendo? Então não é porque ele tocava harpa, aí a gente acha, não, eu tenho que cantar para tudo mover. Não é cantar, irmão, eu quero falar com você sobre adoração. Glória a Deus até aí. Amém? Então, adoração não é para Deus abrir o caminho e quebrar as portas e abrir a porta de emprego. Não, não. A adoração não é para Deus ficar mais bonzinho com você. Eu já falei isso e vou às vezes ser repetitivo em algumas coisas aqui. A adoração não é para Deus ficar mais bonzinho. Sabe por que Deus não precisa da sua adoração? A gente adora para a gente conhecer melhor quem Ele é. Ei, você está aí? Amém, irmão? Então não para que Ele fique mais bonzinho. Se eu adorar, a prova vai passar. Não vai passar, irmão. Se você não tiver um coração segundo o coração de Deus, a prova não vai passar porque você canta. Nossa, mas adorava tão bonito na igreja. Continua adorando, viu? Que aquela prova vai passar, baterista. Viu? Continua orando que Deus prepara a varoa, Gabriel. Continua. Não, ainda não, né? Olha, Andrés já expulsa o pastor da igreja. Olha lá, ó. A mulher dela foi do Ciclope agora. Continua orando, continua adorando, Aline. Que Deus vai abrir as portas da faculdade, vai pagar a sua faculdade esse ano. Ele vai pagar, irmão. Mas não é porque ela está tocando na igreja. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Mas às vezes o que acontece? A doutrina que a gente aprendeu. Como a gente não lê a Bíblia, então tudo que cantam por aí a gente acha que está certo. Tudo que cantam por aí, irmãos, entenda que eu não estou falando contra quem canta, eu não estou falando contra a letra, entenda, eu estou dizendo de um pensamento errado, da gente não ler a palavra, não entender o que é adoração, e aí a gente corta o caminho, sabe? A gente quer chegar no final, vou voltar na outra mensagem, sem o tira casaco, bota casaco, lembra?
primeiro precisa do tira-casaco, bota-casaco para ganhar o título lá na frente. Glória a Deus. Aí às vezes a gente quer passar uma grande prova que às vezes nós mesmos causamos, um problema que a gente mesmo causou por falta de entendimento. Aí a gente vem no culto quinta e domingo e vamos louvando que o problema vai passar. Não vai passar, irmão. Vou falar igual o Neto, não vai dar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, pastor, se adoração não é cantar, se adoração não é só esse momento de louvor aqui, o que é adoração? Pergunta para mim, o que é adoração? Oh, igreja atenta, hoje está bonita, hein? O que é adoração? Irmãos, adoração é dar a Deus de volta tudo o que eu tenho do que eu conheci dele. Então o que eu ouvi, o que eu conheci e o que eu aprendi dele, eu devolvo para ele em forma de adoração. Entenda que adoração não é uma ação. Aí você vai falar, como assim? Não, é uma reação. Reação ao quê? Ao que eu recebi dele. Sabe, irmão? Sabe, às vezes eu na minha pequenez e falta de conhecimento, sabedoria, falei assim: hoje eu quero adorar e vou orar bastante, vou jejuar hoje, para que a igreja entre num nível de adoração maior. Aí eu jejuava, eu fazia um monte de coisa, eu ia para o culto no domingo. E aí vamos lá, pega o tecladinho, né? Aquele tempo era o tecladinho que eu tocava. Tecladinho aqui, xarabacá, xarabalá, xaba. E hoje a igreja vai vir num nível. E aí, irmão, eu suava a camisa aqui e quebrava as teclas do teclado. E eu olhava para a igreja e estava assim. Eu não é. Desse jeito. E por que não acontecia? Porque a adoração é a reação daquilo que eu recebi de Deus. E se você não recebeu, você não conhece, você não olha para Ele, você não ouviu Ele, o que você vai oferecer em troca? Aí por que eu não queimo? Porque você ainda não conhece Ele. Por que eu não dou os que o pastor dá? Irmão, às vezes está faltando conhecer. Então a adoração não é uma ação, ela é uma reação daquilo que eu recebo dele, daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo e daquilo que eu conheço de quem ele é. Então eu não preciso dar para a igreja, falando como ministro de louvor, eu não preciso dar para a igreja só um louvor bonito, bem tocado, ensaiado. Isso é fundamental, lembra de Davi, tá bom? Isso é fundamental, mas se eu achar que é isso que vai fazer, não vai fazer. Ah não, hoje a moda é o worship. Então o worship é a parede preta. Estou me condenando aqui. O worship é a parede preta, é as luzes um pouquinho mais baixo, e assim a igreja vai adorar. Não vai adorar também. Você está comigo aí? Não vai adorar, porque adoração não é sobre luz. Quem quer uma luz baixa vai no restaurante, numa danceteria. Quem quer as luzes, ele faz isso. Então se a gente quiser atrair jovem para a igreja com a luz baixa, com a parede preta, as baladas vão atrair mais do que nós. O que ainda atrai jovem, mulheres, crianças à igreja é o evangelho de Cristo, é o conhecimento de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, irmãos, é uma oferta, uma reação àquilo que eu recebo do coração. Na verdade, ela se origina, ela tem a origem lá no coração de Deus. Eu já vou entrar na Samaritana, aguenta aí. A primeira menção que a gente vai ver na Bíblia, quando você quiser saber um pouquinho mais sobre determinada doutrina, regra, palavra, enfim, usa como você quiser. Você procura a primeira menção na Bíblia. Sabe qual é a primeira menção de adoração na Bíblia? Quando Abraão vai sacrificar Isaac. E aí eu pergunto, quem era a equipe de louvor que estava lá para ministrar o louvor? Abraão fala para os amigos dele: olha, vocês fiquem aqui, eu vou subir com o meu filho, e nós tendo adorado, nós vamos voltar. Esse Abraão é top, cara. Como é que ele sabia que os dois iam voltar se Deus tinha pedido para ele matar o menino?
Você não sabe, eu também não sei. Eu sei que ele sabia que ele ia voltar com o menino. Ele falou, nós vamos adorar. O que é, filha? Ele falou, nós vamos adorar. Agora eu pergunto, era o Kelvin que estava lá ou era o PR? Ou era a Aline? Quem que estava lá para fazer a dança profética? A Paloma, a Tamara, quem que estava lá? Pega a visão aí, junta os mantos, né? Quem que estava lá para fazer o louvor? Que horas que foi o ensaio da equipe que chegou lá a preparar o altar para Abraão? Hein? Irmãos, você percebe que a adoração não tem a ver com música. Adoração não tem a ver com música, amém? E se Deus procurava, Deus descia, né? A gente tem esse termo, descia, não sei se está certo dizer isso, mas enfim, Deus visitava Adão, Deus procurava Adão para ter relacionamento, Deus vinha ao encontro, Deus queria se tornar conhecido, e a adoração é a resposta a esse conhecimento que nós temos de Deus. Então nós não vamos adorar quem a gente não conhece. Glória a Deus. Irmãos, e sabe uma coisa? Quando eu olho para adoração nesse sentido de eu já olhei para Jesus, eu vou fazer essa pergunta e vou falar para você de algumas pessoas que olharam Jesus, até mesmo no Antigo Testamento. E eu confesso que eu não entendia muito esses negócios. Falava assim, mas peraí, como que Jesus estava na fornalha? Era o quarto homem. Jesus não estava no Antigo Testamento. Como é que Jesus visitou Abraão? Era Jesus que ia lá, irmãos. Era Jesus que estava aparecendo, ninguém sabia que era ele. Mas quando você vê ali no Antigo Testamento dizendo o anjo do Senhor, então é Jesus que está ali. Amém? Então o anjo do Senhor chega para Abraão. Abraão fica com aquele temor. Sabe, a primeira coisa que eles olhavam para eles, e eles diziam assim, ai de nós que somos pecadores, porque nós vimos o anjo do Senhor. Isaías teve a visão do trono da glória de Deus, a primeira coisa que ele fala, ai de mim que sou um homem pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo do Senhor visita Gideão, Gideão fala, ai, o anjo do Senhor, agora eu vou morrer. Moisés sobe no monte e fala com Deus. Aí o povo fala, Moisés, sobe você, porque se nós subir nós vamos morrer. Por quê? Porque eles tinham uma consciência de pecador. Quem olha para Jesus, a primeira consciência que ele tem é de pecador. Quem olha para Jesus, a primeira consciência que ele tem, eu sou pecador. Você está comigo ainda? Então, quando esses homens olharam para o Senhor, tiveram a visão da glória de Deus, reconheciam que eram pecador. Se eu e você ainda não conseguimos, lembra da mensagem do domingo passado, ter essa consciência de pecado, nós nunca vamos entender o que Jesus fez por nós. Nós sempre vamos achar que nós somos merecedores, porque nós cantamos que Deus vai na frente e abrimos o caminho. Nós vamos achar que nós somos merecedores, porque nós oramos de madrugada. Nós vamos achar que nós merecemos algo por isso e aquilo, mas não. Quem olha para Jesus de verdade, quem olha para Ele na cruz dizendo está consumado, quem olha para Ele na cruz sentindo a separação entre Ele e Deus, dizendo Deus meu, por que me abandonaste? Ele entende, Ele morreu no meu lugar para dar a vida que eu não mereço. Então a primeira reação de quem olha para Jesus é a consciência de pecador. Você tem isso todo dia da sua vida? Sem essa consciência a gente não consegue adorar, sem olhar para Ele. Então de tudo aquilo que eu ouço dele, lembra que eu falava de Moisés, que Deus fala com Moisés, Senhor, Moisés, eu vou mandar o anjo na frente de vocês. Aí Moisés fala, não Senhor, não, eu não vou se você não for comigo. Quem ouve a voz de Deus, ele não consegue ser guiado mais por outras vozes. Pegou aí? Quem ouve a voz de Deus, ele não consegue ser guiado para as outras vozes. E eu quero te perguntar, nas decisões que você tem tomado, qual voz você está ouvindo? Quem está direcionando a tua decisão? Sem ver, sem olhar ao Senhor, sem ouvir Ele, eu não vou conseguir adorar. E aí vem a parte mais gostosa: conhecer a Deus.
Irmãos, sinceramente, um homem que tem as características de Jó, que sem dinheiro, sem saúde e sem família, leproso num buraco de cinza, Deus se revela. Vamos lá, 1, 2, 3, Deus se revela para Jó. Aí eu pergunto, enquanto Deus se revela, Ele devolve o dinheiro? Não. Ele devolve a família? Não. Ele devolve a saúde? Não. E sabe o que Jó fala depois que Deus se revela para ele? Eu me arrependo. Eu te conhecia de ouvir falar. Ah, Jesus, o que é isso? Como é que alguém sem saúde, como é que alguém pobre, como é que alguém sem família fala assim, eu me arrependo? O cara está morrendo e ele fala, eu me arrependo. Como é que um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, diz assim, eu me arrependo? Irmão, quem vê, quem ouve e quem conhece a Deus tem essa reação. Aleluia! Cheio! Glória a Deus! Então, irmãos, nós precisamos ressignificar essa questão de conhecer a Deus, porque verdadeiramente eu vou oferecer a adoração para Ele se eu conseguir conhecê-lo. Eu não vou amar, porque a adoração ela vai linkar algo com o amor. Sabe quando a samaritana encontra com Jesus? Agora eu vou entrar nela aqui. Quando a samaritana encontra com Jesus e Jesus começa a falar para ela do passado dela, ela diz assim, olha, você é profeta, percebi que você é profeta, e eu já quero perguntar, vou buscar a palavra, quem já ouviu esse termo? Vou buscar a palavra, é de Deus mesmo que eu fique nessa igreja? Deus tem que confirmar para mim, porque se Ele não confirmar eu não fico. E aí a gente vem na Éfeso e, parede preta, luzinha baixa, gente com calça cortada, cara de boneca cantando. Eu vou falar para vocês, são tudo desviado. Essa é a consciência de pecado, irmão. Brincadeira. Ela pensou, o Fábio falou. O Fábio falou para mim, ô PR, desculpa aí, mas sinceramente quando eu olhei eu falei, não pode ser, não. Deus não está aqui não. Deus não está nesse lugar não. Então a gente começa, eu preciso, entenda aqui, irmãos, não distorçam o que eu vou falar. Eu preciso me sentir bem. É lógico que você vai se sentir bem se você conhecer a Deus. Você vai se sentir bem se você ouvir a Deus. Você vai se sentir bem se você começar a olhar para Jesus. Agora você não vai estar com a vida do jeito que você queria. Pegou? Porque Deus não vai te pedir muita coisa, Ele vai pedir tudo. Ele vai pedir seu tempo, Ele vai pedir o amor de corpo, alma, né? Com a inteligência, com as nossas forças. Então Ele vai pedir tudo. Agora, às vezes a gente fala, não se sente bem, no sentido de que falar o que eu quero ouvir. Quem está entendendo o que eu estou falando? No sentido de falar o que eu quero ouvir. Daí eu vou numa igreja e ela não falou o que eu quero ouvir, e ela não cantou os louvores que eu queria ouvir. A adoração daquela igreja não é do jeito que eu gosto. Você percebe que quando eu digo essa frase eu nem sei o que é adoração? Você entende isso? Amém, igreja? Então quando eu digo essa frase, não, a adoração lá é estranha. Aí era mais ou menos isso que a samaritana pergunta. Ela fala, então fala aí, onde é que nós vamos adorar? Cadê? Nossos pais adoravam nesse monte, e vocês dizem que é em Jerusalém. Então não é onde, é quem. Pegou? Não é onde eu adoro, quem eu adoro. Não é onde eu adoro, quem eu adoro. E outra coisa, irmão, perceba que Jesus fala para ela assim, vocês adoram o que não conhecem. Ele já colocou direto a adoração com conhecer.
Amém? Ele já direto falou, não tem como adorar quem você não conhece. O Sérgio, quando ele conheceu a Andressa, com 2 meses ele falava assim, eu te adoro, Andressa. Ele nem conhecia ela, irmão. Agora ele ama de verdade. Agora ele sabe o BO que ele encontrou, mas ele ama, irmão. Né? A Andressa olhava para o Sérgio e falava, não acredito, ladrão de cerveja, me apaixonei por ele. Foi roubar cerveja no casamento da irmã, mas me apaixonei por ele. Eu adoro ser lindão. Adora nada. Depois foi ver quem era o Sérgio, irmão. Aí ela amou de verdade. Mas você está percebendo que a gente começa a falar que adora tudo que a gente conhece, gosta. Aí a gente começa a falar que adora. Você está pegando aí? No final vai ficar bom, amém? Amém? Então Jesus fala assim, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Ele estava dizendo, vocês nem lêem a Torá direito, vocês nem leram a Bíblia direito, estão falando, vocês querem saber se é em Jerusalém, se é nesse monte, vocês deveriam perguntar quem eu devo adorar, e não onde eu devo adorar. Então, irmão, se você mandar na caixinha de pergunta que eu não faço no Instagram, pastor, é proibido no monte? Pastor, o que você acha de orar de madrugada? Não é no monte, não é a madrugada, não é o banheiro, não é o quarto, é quem eu estou adorando. Glória a Deus, amém, irmãos? Aí é indiferente se é no monte, se é no carro, onde é que é. Glória a Deus. E aí ele diz assim, vocês têm que adorar quem vocês conhecem. Agora, vou entrar na mensagem. Pensou, prega 1 hora e fala, agora eu vou entrar na mensagem. Estou encerrando, irmãos. Aí ele fala assim, o Pai procura. Isso aqui devia chamar a nossa atenção. Você não devia perguntar algumas coisas estranhas, mas você devia perguntar que tipo de adoração Deus está esperando. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Então não é qual adoração, é qual adorador agora. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Então não é que adoração, mas que adorador eu sou. Porque ele fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Espírito. Irmão, deixa eu falar para você. Esse adorar em espírito é mais ou menos o que a gente faz aqui no culto. É mais ou menos o que você faz quando você está ouvindo um louvor. É mais ou menos, sabe, eu falei hoje com o Renan, e hoje eu vou falar bem, viu, Renan? Eu sempre pego ele para dar uma puxadinha aqui, né? Começou a ser discipulado, é assim, irmão. O Renan mandou a fotinha dele com o violão. Eu falei, meu irmão, insiste, porque você vai cantar um louvor, você não vai sentir nada. Você vai cantar 2 louvores, você não vai sentir nada. Você vai cantar 3 louvores, vai fechar o olho e vai falar, peraí, como Jó, eu conheço esse ventinho que veio aqui. Tem que insistir, irmão. Para chegar nessa adoração em espírito, eu não faço em 1 minuto. Para chegar nessa adoração em espírito, eu preciso insistir na busca, e daí sim, depois de eu ouvir, depois de eu conhecer, depois de eu ser direcionado por Ele, de eu olhar para Ele, de eu ouvir a Ele, de eu conhecer a Ele, aí sim eu vou silenciar, aí sim eu vou começar a adorar em espírito. E esse pad de teclado ajuda muito. Aí é legal, irmão, a gente entra nesse ambiente realmente de adoração, de envolvimento, de devolver a Deus a revelação que Ele me deu de quem Ele é. Você está comigo aí, né? Mas, irmão, a parte difícil é ser um adorador em verdade. E é esse que o Pai procura. Você está entendendo o que eu estou falando? O Pai procura, não é quem vem no culto, faz 30 minutos de louvor. Eu fiz a minha adoração essa semana. Mas amanhã nós estamos convidados a ter uma segunda-feira de adoração. Amanhã você está convidado a ter uma segunda-feira de adoração. Ela começa às 8h15 no Instagram. Ó, pega a visão, irmão.
Ela começa cedinho no Instagram, e depois você é convidado a você pegar o teu carro e trabalhar e falar assim: e aí, Jesus, como é que estamos hoje? Para onde que nós vamos hoje, amado da minha alma? Jesus, como é que vai ser o meu dia hoje? Jesus, você está vendo que eu estou ansioso, né, Jesus? Você está vendo que hoje eu estou preocupado? Você está vendo, Jesus, que os boletos da semana estão querendo me derrubar, e o inimigo tenta me derrubar, né? Você está vendo, Jesus, que eu estou um pouco preocupado. Irmão, começa esse ambiente de adoração, começa a ter, e aleluia, começa a ser um com Ele, glória a Deus, irmãos. Então vai para esse ambiente de adoração, já começa a mover essa adoração. Por quê, irmãos? Sabe, uma da estrada, vou chamar assim, é assim que o livro chamou, eu gostei disso, uma da estrada para você chegar na adoração é começar a silenciar. Porque se a adoração vem da gente olhar para Jesus, ouvir Ele, conhecer a Ele, eu não vou fazer isso assistindo Big Brother, irmão. Você entende que daí não é questão de pode ou não pode assistir o Big Brother? É que se você estiver assistindo o Big Brother, ou até mesmo no momento de distração, vendo um filme, né, e que eu gosto, da Marvel, estou tentando terminar a série, não é nesse momento que nós vamos adorar, embora Deus fale conosco até nesses momentos. Irmão, coisa doida, quando o Thanos estalou os dedos lá, eu falei, pá, arrebatamento da igreja. Doideira, irmão. Coisa doida, quando o Homem de Ferro foi lá, tomou a manopla, morreu. E o Lipe fala que por isso ele não é o melhor super-herói de todos. E eu tive que explicar para o Lipe, ele é o melhor super-herói de todos. E eu sou o Tom Holland, porque ele morreu no meu lugar. O Homem de Ferro morreu para a galera viver, irmão. Ó. Tá vendo? Deus fala com a gente até nos filmes da Marvel, irmão, se você deixar. Amém? Glória a Deus. Mas quando a gente silencia e sabe, e pratica aquilo que a gente chama de orar sem cessar. Irmão, se você não assistiu, essa não está no YouTube, mas tem um trechinho lá no Instagram, do dia que a gente falou sobre oração. Do dia que a gente falou sobre a oração, e daqueles que fingem ter um relacionamento com Deus, né? Então são os hipócritas que Jesus fala, fica gritando, falando alto, para fingir ter um relacionamento com Deus. O orar sem cessar, você fala com Deus em qualquer lugar. É igual o adorador que quer fingir ser um adorador aqui, ministrando louvor, aqui tocando, aqui levantando a mão no meio da igreja. Não, não é só isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é só isso. Então a estrada para chegar na adoração, nós começamos silenciando, tendo essa intimidade com Deus. Irmão, você nunca mais vai olhar um frentista de posto da mesma maneira. Você nunca mais vai olhar alguém que está no caixa do supermercado da mesma maneira. Você vai olhar para ele e vai falar: meu Deus, tem uma palavra aí, vai, manda, pum, ora por ele. Sabe, você vai embora incomodado com alguém do seu trabalho que partilhou algo, até alguém que brigou com você. Você olha para ele e fala: meu Deus, o que será que está acontecendo na casa dele? Ele xingou você, falou que você não faz as coisas direito, falou um monte de coisa da sua vida, xingou você lá para os seus superiores, falou que você não é tão lindo assim, Sérgio, falou que isso é coisa do seu pastor, sabe? Falou um monte de você. Só que daí você, em vez de falar: quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ver na curva com Deus. Não, você vai falar: Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Alcança essa família. Jesus, aquilo que ele estiver passando, eu quero levar o teu amor para ele, mas eu não quero ser um crente chato, ficar pregando. Me ensina a amar essa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? O ambiente de adoração gera o adorador que adora a Deus em verdade. Glória a Deus, porque essa é a nossa verdade, irmãos. Esse é o nosso dia a dia. Se não, você concorda comigo que Abraão não ia adorar? Abraão ia oferecer um sacrifício, mas por que ele falou da adoração? Você está comigo ainda, né? Aí nós praticamos aquilo que está em Romanos 8,4, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo os adoradores que adoram em espírito. Eles estão nem aí para o Covid, irmão. Eles fazem o que tem que ser feito, mas o Covid não doutrina ele. Amém? E é claro, irmãos, outra coisa para a estrada da adoração é o louvor, claro. Tem mais de 40 salmos pedindo para a gente louvar, então como é que nós não vamos louvar? Amém? E sabe, quando Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros,
Uma vez o pastor Johnny falou isso e eu gravei. Ele falou, é porque tem falso. Se ele procura os verdadeiros, é porque tem os falsos. E quem sou eu no meio dessa galera? Quem é você no meio dessa galera? Irmãos, sabe, eu quero encerrar aqui lendo um texto de 1 Coríntios. Quero encerrar aqui lendo esse texto. 1 Coríntios. Agora eu já falei aqui algumas atitudes práticas de adorar em espírito e verdade. Entrar no ambiente, se tornar um homem espiritual, que ora sem cessar, que fala com Deus todo momento, que sabe que não está sozinho para enfrentar o seu dia a dia. Você está comigo aí? Amém? Agora olha o que diz 1 Coríntios 13, 11. Confesso que quando eu lia isso aqui eu não entendia não, e demorou para descer o rolo. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Paulo está falando de adoração aqui, você vai entender. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Irmão, você quer saber se nós já somos adoradores ou não? Aí você vai saber se você está no lugar da samaritana aqui, respondendo essa pergunta. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Quando Paulo fala assim, quando eu era menino, eita glória, Deus abençoe Uber Eats. Que escapamento, gente, meu Deus. Quando eu era menino, eu andava como menino, falava como menino. Você entende que Paulo está trabalhando uma maturidade aqui na gente? Ele fala assim, mas agora que eu sou o homem, e o homem é a estatura de varão perfeito igual a Jesus. Pegou? Quem que é o varão perfeito? Nós vamos, Paulo vai falar dessa nossa caminhada até a estatura de varão perfeito, ou seja, até ficar parecido com Jesus, o varão perfeito. Amém, igreja? Até aí? Senão você não vai pegar a visão aqui, ó. E aí ele fala assim, e agora que a gente é adulto, a gente desiste das coisas de menino, ou seja, aquilo que eu batia o pé para querer, hoje eu falo, não, Deus sabe o que é bom para mim. Então não importa muito a minha vontade, aliás, não importa nada a minha vontade, Deus sabe o que é bom para mim, e ainda assim, às vezes eu tenho que chorar, porque as coisas não acontecem como eu quero, e de verdade, não tem nada demais você derramar o coração para Deus e falar, eu não queria que fosse assim. Eu conheci uma moça que teve uma filha, ficou acho que 1 ou 2 semanas com a filha morreu, teve uma complicação, parente de vocês, né, Pri? Teve uma complicação e a neném faleceu, e ela postou um negócio, ela falou assim, eu estou chorando, eu estou de luto, eu estou em lágrimas, mas seja feita a sua vontade, eu não quero brigar com você. Está falando que a vontade de Deus é fácil da gente entender? Não, mas quando a gente se torna maduro, as coisas de menino não vão incomodar muito, elas não vão trazer tanto sofrimento para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora Paulo vai dizer para a gente, agora eu olho no espelho, e quando você olha no espelho, quem que você vê? Você, amém? Você quer saber o quão adorador você é? Olha no espelho e vê quanto de Deus tem em você. Quanto de Deus tem em você? Aí você vai olhar no espelho e vai dizer, Fábio, quanto tem? E aí Paulo, gente, esse Paulo era doido. Ele está dizendo assim que ele vê Jesus refletindo no espelho através dele, ele fala, ainda há pouco, porque eu não conheço muito, é um espelho meio obscuro, eu não consigo ver direito, mas um dia eu o verei face a face, e conhecerei ele plenamente. Olha o desejo do coração dele, ele diz, eu olho no espelho, eu vejo o que ele fez em mim, eu vejo tanto dele que tem em mim, mas eu vou ver um dia ele face a face, e vou conhecer ele de verdade, como ele é. Sabe o que Paulo está ensinando para mim e para você? Que o resultado da adoração é semelhança. Ai, vai doer um pouquinho. Segura aí, aperta o cinto.
Se a minha adoração não reflete Deus na minha vida, eu estou adorando outra coisa. Se eu digo que eu vim no culto, adorei a Deus, e na segunda-feira não refletiu, eu não adorei Ele aqui. Se eu digo que eu tive um momento de secreto, de adoração, e eu saí para a rua, e coitado de quem cruzou comigo no farol, eu não adorei. Porque a adoração, Paulo vai dizer, traz a semelhança. Então eu adoro para ficar parecido. E quanto mais eu adoro, com aquelas 3 coisas que eu falei lá atrás, eu vou ficando parecido. Deus não precisa da minha adoração. Deus precisa que eu adore Ele de verdade. Sabe por quê? Porque se eu adoro quem eu amo, se eu não adorar Deus, eu vou adorar outra coisa. Quem pegou o que eu falei aqui? Se eu não adoro Deus, eu adoro um relacionamento. Então Deus não precisa da minha adoração, Ele precisa converter o meu coração para que eu adore, para que eu não ame a coisa errada. Aleluia! Aleluia! Porque quanto mais eu conheço, mais eu amo. Se eu não conheço, eu vou amar outra coisa menos Ele. Vamos encerrar? Vamos ficar em pé? Deus não precisa da minha adoração, eu é que preciso adorar Ele para não amar a coisa errada. Você entendeu isso, irmão? Eu queria muito encerrar com isso hoje. Feche os teus olhos e ore como o Espírito Santo te direcionar agora. Você que ouviu essa palavra, se a adoração vem de ver Ele, diga: Jesus, eu nunca te vi, eu nunca te senti no meu coração, eu nunca senti que o Senhor mora no meu coração, mas Espírito Santo, eu quero ter esse desejo, eu quero saber, ter a certeza que você está comigo, eu quero te ver, eu não quero te ver nas minhas músicas, eu não quero cantar, eu quero te ver, mas eu quero te ver, Jesus, em tudo aquilo que eu viver. Sim, Jesus, nós queremos ter um coração que bate igual ao teu, nós queremos ser cópias autênticas tuas, Jesus. Nós queremos te ver olhando no espelho, nós queremos ver você, Jesus. Jesus, que a nossa adoração nos leve a refletir você, Jesus, e não eu mesmo. Jesus, eu quero te ouvir. Se a adoração vem de ouvir, eu quero praticar solitude, eu quero praticar mais tempo a sós contigo, Jesus. Se eu caminhando como eu estou hoje, te ouvindo pouco, está me matando, Jesus. Eu quero te ouvir, Jesus. Eu quero te ouvir. E Jesus, eu quero ser direcionado por tudo aquilo que a tua voz me trouxe, por tudo aquilo que a solitude me trouxe. Jesus, se para te adorar, se para te amar eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Jesus. E eu não quero te conhecer só porque eu canto, eu quero conhecer, Jesus, mas eu quero te conhecer lendo a palavra, eu quero te conhecer na mesa de comunhão com os meus irmãos, eu quero te conhecer, Jesus, eu quero te conhecer lendo cada dia quem você é, eu quero te conhecer, Jesus, ouvindo a tua voz, eu não quero ser confundido por outras vozes, eu quero te conhecer, Jesus, olhando para você, eu não quero vir para a igreja mais e cantar palavras repetidas, mas eu quero cantar olhando para você, Jesus. Eu quero cantar olhando para você e em resposta a tudo aquilo que o Senhor me dá. Ei, não quero só te conhecer, mas de contigo andar, de contigo andar. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Irmãos, aleluia. Sabe, eu preciso insistir nisso aqui. Eu preciso insistir nisso aqui.
Fiquei com o coração apertado quando eu vi a foto das células. E que vontade de estar aqui com vocês. Sabe o que acontece na ceia, irmãos? Na ceia, quando nós estamos partindo o pão, quando Jesus partiu o pão, ele disse assim: este é o meu corpo que é dado por vós. Então, se quando eu tomo a ceia, eu estou comendo uma parte do pão que está com o Renan, você concorda comigo que então Jesus está derramando uma revelação dele sobre a vida do Renan? E quando eu dou a outra parte do pão para a Tamara, ela está pegando outra parte da revelação de quem Deus é. E quando nós partimos com a Aline, com o Kelvis, com a Carol, com o Gabriel, comigo, irmãos, aonde que nós crescemos? Quando eu vou pegar aquilo que Deus está revelando para mim e pôr na mesa. E quando eu estou pegando o que Deus passou para o Renan e não passou para mim, e Ele coloca na mesa. Isso acontece na nossa célula, irmão. Eu preciso insistir com você. Vamos crescer no conhecimento de Deus, na comunhão. Na comunhão, Jesus falou assim: todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu estou lá. E eu não quero perder um momento da comunhão com os irmãos. Nós temos célula na terça-feira, nos procure aí, você que ainda não está conectado em nenhuma. E temos célula no sábado. Ontem foi bênção lá, né? Tava mesa farta, né? De partilha e de alimento. Bom também. Então venha se conectar com a gente, amém?